Vamos ter mais um encontro com o nosso Deus que se dá na palavra dele. É quando se ouve a pregação que o nosso entendimento se abre, ele revela, então ele está ao nosso lado. Naquele momento é a visitação dele. Tudo que você determinar em nome de Jesus, que você aprendeu na Bíblia, que lhe pertence, que você sentiu liberdade para reivindicar, porque tem bênção que nós só vamos receber quando Deus quiser, a ida para os céus. Não adianta você ficar desejando, esqueça de ficar desejando. O dia que Ele quiser lhe levar, Ele vem, recolhe você e leva. E se eu estou passando por muitas lutas, Ele dá para você o escape. Ele diz, se você passar pelas águas, elas não vão submergir você. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Então não importa a situação que esteja passando, você tem o nome de Jesus para lutar contra o mal, para vencer e para tomar posse da bênção. E aí você recebe a bênção do Senhor. Hoje é um dia especial que o nosso Deus quer lhe abençoar, vai lhe abençoar em nome de Jesus. Salmo 62. Nós vamos começar no versículo 9, porque aqui eu tenho falado, tem várias citações aqui sobre a palavra Deus. E essa palavra Deus, ela foi traduzida do hebraico Elohim. Se fosse no singular, Deus significaria Eloá. Mas aí no plural é Elohim, quer dizer, vários deuses não. Está falando do Deus Trino, que nós conhecemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Davi escreveu isso 1000 anos antes de Jesus vir. Jesus era Deus com o Pai. O Evangelho de João começa, no princípio era Deus, era o Verbo era Deus, estava com Deus. O Verbo estava com Deus e era Deus. Quem era o Verbo? A palavra de Deus, Jesus. Então ele veio não como Deus, ele veio como homem, mas no início era assim. Então Davi já entendeu. E depois Jesus revelou que além dele, o Filho, ainda tem um Espírito Santo que também é Deus. Quando ele disse o seguinte, falando para o discípulo, olha, eu vou agora para Jerusalém, vou ser preso, vou ser morto, aí vão me crucificar, vão fazer isso e tal. E os discípulos ficaram tristes. Ele disse, não fiquem tristes que eu falei isso para vocês, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, é melhor que eu vá. E por que era melhor? Porque Jesus estava limitado ao tempo e espaço. Se ele estava em Jericó, ele não podia estar em Nazaré, não podia estar em lugar nenhuma da Judéia, porque estava noutra parte. Mas o Espírito Santo não. Aí Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele disse, é o Espírito da verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, eles três formam um único Deus. Mas ele disse, o Pai é maior do que todos. E isso nós vamos ver aqui agora. Então, quando a gente fala Deus aqui, nós estamos falando no Deus Trino, que são três pessoas distintas e separadas. No batismo de Jesus, você vê isso no Rio Jordão. Ali estava o filho, João Batista não queria batizar. Não vou batizar o Senhor. Eu queria ser batizado por ti. João entendeu quem era Jesus e tu vens a mim. Gideão também entendeu quem era Jesus, porque o anjo estava falando com ele. E foi assim, aí ele fez uma prova. Deixa eu preparar uma refeição para o Senhor. Correu lá, pegou um cabrito, preparou, e trouxe o caldo. E quando chegou, o anjo disse assim, põe em cima da penha. Ele estava querendo saber se ele estava falando com Deus ou não. Vai escutando. Aí, quando ele pôs em cima da penha lá, o anjo pegou o cajado e tocou na penha. Saiu o fogo, consumiu tudo. Aí o anjo foi embora. E ele disse, ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vi Deus. Porque Deus o Pai ninguém pode ver, mas estava vendo Deus o Filho. Aí o anjo falou assim, ele ouviu a voz, você não morrerá. E ele então sossegou, porque Jesus ele podia ver, mas o Pai não podia ver. Nós só podemos ver o Pai quando Jesus vier buscar a igreja. Os mortos vão passar por uma transformação, vão ressuscitar com corpos glorificados. E nós, os que estiverem vivos na volta de Jesus, também vão passar por essa transformação. Porque carne e sangue não entra no reino dos céus. Nós vamos entrar lá com corpos glorificados. Aí nós vamos conhecer o Pai como dele somos conhecidos. E quem não for vai perder muito. Vai perder de conhecer esse ser maravilhoso, esse que criou todas as coisas,
tudo é programa dele. E o melhor é que tudo já está escrito, ele tem presciência, ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, com o mundo até o último segundo, e já colocou tudo na Bíblia. Coitada da pessoa que não lê a Bíblia todo dia, está perdendo. Ao ler a Bíblia, ela vai se conhecer, vai conhecer Deus e vai saber do que ela pode fazer, do que ela não deve fazer. A Bíblia vai dirigir você. E quando você sentir aquela alegria que eu falei aqui no Cântico do Davi, você pode orar, porque Deus vai operar em nome de Jesus. Então o versículo 9 começa da seguinte maneira: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Estão falando em comparação a Deus. Às vezes nós vemos uma pessoa, não, essa pessoa é como Deus. Você sai fora, é um ser humano, passível de cair em qualquer transgressão. Nós só não cairemos se nós estivermos ligados em Deus e na palavra. E o diabo vem provar. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais refinada será a aprovação do diabo. Então trate de aprender com a palavra. Porque ele chegou para Jesus, ele sabia quem Jesus era e tentou dar o golpe. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Aí Jesus disse a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, eu preciso de pão, que ele era homem, para viver, mas eu preciso mais da palavra que sai da boca do Pai. Aí o diabo o levou a um alto monte, mostrou toda a riqueza do mundo, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E ele levou ele ao pináculo do templo e disse: então atira-te daqui embaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em teu caminho e não tropecem em pedra alguma. E Jesus também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Aí o diabo pegou a viola dele e foi tocar noutra parte lá, porque não teve tentação para ele, para vencer. Se nós estivermos em Jesus, ele vai dar assistência 24 horas para nós, e nós não vamos ter problema algum com nenhuma tentação, porque quando vem a tentação, a Bíblia diz que não virá para nós, para Jesus veio, mas para nós não, tentação que não seja humana, e com a tentação que nós possamos resistir. O Senhor Deus dá o escape para nós. Na hora que vem a tentação, Ele mostra o que nós devemos fazer. É só ficar observando e não ser apressado. Qualquer proposta que lhe fizerem, examine, que às vezes parece muito linda. O inimigo sabe embrulhar coisa, é o vendedor mentiroso que existe. E você crê, ele vende terreno na praia, te leva lá, está vendo? Aqui você constrói sua casa, mas deixa a maré voltar, porque ela vai 2 vezes por dia, vai encher aquilo ali, você não vai construir casa nenhuma, nem pode construir. Mas aí você compra, não, espera aí. Daqui a pouco eu te dou a resposta. Quando chegou a hora da maré levantar, você vai lá e vê, aqui não serve, estava no meio da Bahia, como é que eu vou construir uma casa aí? Como é que eu vou fazer? Então tem que estar sempre na palavra. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade. Ah não, ele é muito simples, eu creio nele, vai. E os homens de ordem elevada são mentira. Esse não, esse é puro. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não tem virtude alguma, a não ser a virtude que Deus dá. A gente fora da presença de Deus, irmão, não temos valor, não sabemos expulsar nada. Mas se nós cultivarmos a presença de Deus 24 horas, estamos no trabalho, estamos em viagem, estamos no lazer, estamos em qualquer momento da vida, nós estamos pensando naquilo que Deus fala, estamos ligados com Ele. Que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, vão tropeçar e vão quebrar a cara. Aí ele diz, mas assim, não confieis na opressão. Ah, mas não tem jeito. Confia não, tem jeito sim. Não tem provação que dure a eternidade toda, ela é passageira. Não tem tempestade que permanece para sempre, ela passa e vai destruindo, mas depois dela vem um tempo bonito. Não confieis na opressão, nem vos devasneçais na rapina. Está acontecendo uma praga aí, não perca o seu ânimo, não, eu vou vencer, em nome de Jesus, Deus vai me dar vitória, eu vou sair dessa crise melhor do que eu entrei, porque eu creio naquele que tem todo o poder e que disse que isso aconteceria. Se as vossas riquezas aumentam, não pões nelas o coração.
Aí ela perde, acaba, e como é que você fica? Desesperado, quer até se matar. Se você tem um casamento bonito, agradeça a Deus, mas se por acaso acontecer alguma coisa triste, não perca a fé. Deus só vai me dar a direção certa. Eu vou sair de cabeça erguida, eu não vou errar. A outra parte errou, o problema dela. Eu não vou errar, não vou dar o troco, porque eu pertenço ao Senhor. E vou até orar para a outra parte, para poder se recuperar e Deus então poder levá-la para a eternidade. Nada de ódio no coração. O que mais que ele diz aqui? Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Por que ele ouviu 2 vezes? Sempre quando você ouve, como se fosse 2 vezes, que não sai do seu espírito, tem um propósito. O que Deus disse que tinha propósito? Que o poder pertence a Deus. Uma missionária, Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas. Mas esse poder que foi dado, ele pode ser tirado, mas os dons de Deus são irrevogáveis, depende da sua condição. Porque o dom maior que Deus tem para nós é a salvação. Não tem coisa melhor. Salvo uma vez, salvo para sempre. Jesus disse, se você não perseverar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele conseguiu o dom da salvação melhor. Mas ele deixou de lado, então eu posso pintar e bordar. Pode fazer o que quiser, só que você não vai ser salvo. Você não perseverou. A menos que você volte arrependido de coração. E olha, é melhor não cair, porque, meu irmãozinho, mesmo com muita lágrima, às vezes você não consegue alcançar o perdão, porque você foi muito longe e não teve condição de confessar tudo. Esaú chegou em casa morrendo de fome, isso é um exemplo maior. Ele era o primogênito. E o Jacó estava preparando a comida. Mano, o que você tem aí? É um guisado de lentilha. Dá um pouquinho. O que você vai me dar? O que você quer? Você me vende a primogenitura por esse prato de lentilha? Vendo, não presta, não vale nada, estou pronto de morrer. Palavra dada, está aqui a lentilha, pode comer. Ele comeu. Depois diz a Bíblia que com lágrimas ele buscou arrependimento e não encontrou. Olha o que você faz, não negue a Jesus, não troque a sua salvação por nada, persevere até o fim. Uma vez, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Esqueça Jesus, esqueça a bênção. Sansão pensou que podia, contou para Dalila o segredo, raparam a cabeça dele, ficou sem cabelo algum. E Sansão, os filisteus vêm contra você, vou sair igual da outra vez. Saiu, fraco, amarraram ele, arrancaram os olhos dele. Olha só, o que o diabo quer fazer com você? Arrancar a sua visão espiritual, a sua percepção da verdade. Aí você fica na casa de Deus, cantando, adorando a Deus, parece até um santinho do pau oco, porque você não tem essência, você não tem mais a percepção de Deus. Isso é um exemplo do que acontece com a pessoa que se deixa levar para o pecado. Ele era nazireu de Deus desde o nascimento, mas gostava de uma prostituição. No Vale de Sorek encantou com a Dalila, em outra parte encantou com uma outra, e outra parte foi uma prostituta. Amigo, nós temos que nos separar para Deus, porque pode ser que um dia você atinja uma posição que não tem retorno para você, e você quer, mas não consegue. É preciso perseverar até o fim. Aí ele diz assim, uma coisa disse Deus, uma coisa disse Elohim, aquilo que eu estou falando, o Deus trino, quer dizer, saiu da boca dos 3. Não é que um falou, não, eles falam tudo a mesma coisa. Mas quando ele colocou Elohim, ele estava falando no plural. As 3 pessoas declararam, o poder pertence a Deus. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas o poder pertence ao trino Deus. Então ele recebeu, é ele que administra o poder, é com ele quem temos de tratar. Sem ele nós não conseguiremos nada, sem mim nada podeis fazer, mas se vós estiverdes em mim, Jesus disse, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão determinar, reivindicar
tudo o que quiserem e vos será feito. Então não tem diferença, mas tem que estar em Jesus, pessoal. Não está dizendo que você tem que estar na faculdade melhor do mundo para ser a mente mais sábia, não tem nada a ver com a mente. Você tem que estar na escola do Espírito Santo, aprendendo os seus direitos. Aprendeu, está em comunhão, reivindica, determina que vai funcionar. Uma vez trouxeram a Jesus um homem que era surdo, e rogaram-lhe que curasse o surdo. Jesus tirou ele do meio da multidão e levou em lugar assim, separado. Aí Jesus foi e colocou o dedo no ouvido dele e disse assim: Efatá, que em hebraico significa abre-te, e abriu o ouvido. Amigo, tem hora que você tem que sair do meio da multidão, para você se concentrar na palavra. E como nós somos passíveis de estarmos bastante na carne, que é o natural, não é no pecado, estou falando de carne, o natural, a gente não consegue conectar a Deus. Muitas vezes temos que cantar essa música da vida 10 vezes, temos que ler um salmo e recitar, temos que chorar diante de Deus. Deus, me mostra o que está acontecendo. Aí vem aquela inspiração, você vai, trancou a porta, fechou e vai orar, não marque tempo para sair. Deus, eu quero sair daqui em comunhão. E vai falando. Talvez você nunca fez isso na vida e nunca resolveu o seu problema. Faça, Deus é Pai, Deus vai lhe dar a visitação. E não seja para mas eu tenho um problema. Esquece o problema, é como se eu tivesse morrido. Outro vai resolver o problema. Eu vou buscar o Senhor agora, eu quero sair em comunhão, eu quero ter comunhão, eu quero resolver meu problema. Chega de eu ficar de ano para amanhã, de eu orar 2 minutos achando que orei muito, e não vai, aí você fica em pé, ora, anda para cá, chora diante de Deus, confessa, canta o louvor, vai pedindo inspiração. Na hora que vier, você resolveu o seu problema e Deus vai lhe abençoar. O poder pertence a Elohim, está no plural aqui. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. A misericórdia que Deus dá para nós, o que é o ato de misericórdia? A gente não tem valor algum, mas Ele se encanta conosco e quer nos ajudar. Ele está sendo misericordioso, não é porque fizemos coisas boas, ao contrário, às vezes só temos feito o que não presta, mas Ele quer nos dar salvação. Ele está vendo que nós estaremos perdidos e quer nos mudar. Então a Ele pertence, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Quem está escrevendo isso? O rei Davi, um jovem simples que simplesmente encontrou a Deus, de quem Deus disse: encontrei a Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Para mim isso é uma dica de Deus. Eu quero encontrar você, filho de quem? Eu sou filho do Atair e da Altamira. Você fala do seu pai e sua mãe, que todos nós temos pai e mãe. Então, quer encontrar você como uma pessoa que vai fazer a vontade dele. Achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Quer achar você, moça, uma jovem segundo o coração dele, a senhora segundo o coração dele. Nós somos iguais diante de Deus, não há diferença. O gênero não vale nada diante de Deus. Ele nos fez macho e fêmea, a sua imagem e semelhança, e assim devemos ser até o dia que nós formos para o céu, e vamos ser como os anjos lá. Aí já é outro ambiente. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Que obra? A sua procura dele. Se você procura pouco, pouco você vai encontrar. Se você procura muito, muito você vai encontrar. Se você guarda o que Ele dá para você, Ele vai dar mais. A quem tem, mais se lhe dará. E ao que não tem, você deixa embora, joga fora. Quando eu quiser eu peço de novo. Não, Ele deu, aquilo ali é a sua saída de crises atuais e futuras. Passada já passou, não adianta. Mas as futuras, quando vierem, você estará preparado para vencer. Fazendo isso, você vai ser uma verdadeira bênção em nome de Jesus. O Deus Trino quer lhe usar, e quer lhe usar segundo a vontade dEle.